Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O tema de hoje é: quem é o autor da sua história? Hoje eu pergunto para você: quem é o autor da sua história? Se eu perguntasse para vocês quem é o autor da sua história, automaticamente você diria Deus. Mas será mesmo que Deus é o autor da sua história? Será mesmo que o Espírito Santo tem escrevido a sua história? Se Deus tem escrito a sua história, então por que você deixou de viver os sonhos e projetos de Deus? Vamos abrir lá em Isaías. Isaías 43, 18. Glória a Deus. Em Isaías 43, 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Glória a Deus. A Bíblia é muito clara em relação ao passado. Como você quer que Deus escreva uma nova história se você vive preso no passado? Deus, Ele quer escrever uma nova história para você, mas você precisa se desprender do passado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Imagine que alguém está escrevendo uma linda história, desde o começo, planejando cada detalhe. A forma do seu rosto, a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos. E ao decorrer dessa história, essa pessoinha vai crescendo. E o autor dessa história planeja seus sonhos. E ao decorrer disso, esse alguém se torna uma adolescente. E decidiu que quer viver seus próprios sonhos e planejar seus próprios projetos. E percebe que ao decorrer do tempo, está dando tudo errado. E lembra que quando aquele autor estava escrevendo, era muito melhor. Lembra que parecia muito mais feliz. E começa a perceber que o autor, ele escrevia tudo perfeitamente. Abre os seus olhos. Sabe quem é esse alguém? Você. E o autor, eu te pergunto nesta noite, quem é o autor? É você que escreve sua própria história, que planeja seus próprios projetos? Quando nós planejamos nossos próprios projetos, parece que vai dar tudo certo. Parece que vai ser tudo perfeito. No meio do caminho, nós quebramos a cara. Nós lembramos que quando Deus escrevia a nossa história, era muito melhor. Nós passávamos por dificuldades, passávamos. Mas Deus estava ao nosso lado e nós ultrapassávamos. Nós passávamos por coisas tão grandes, mas nós lembramos que Deus estava conosco. E você vê quando você escreve os seus próprios sonhos, você pode parecer bom,
mas no final disso, acaba dando tudo errado. Porque não foi da vontade de Deus. Coloca uma coisa na sua cabeça. Quando não é da vontade de Deus, vai dar tudo errado sim. Quando não é da vontade de Deus, você vai quebrar a cara sim. Porque Deus, Ele planeja tudo perfeito. E quando você decide fazer o contrário, quando você decide você mesmo planejar seus próprios sonhos, com certeza vai dar errado. Glória a Deus. Uma coisa que nós temos que entender também é parar de querer se preencher de nós mesmos. Parar de querer se preencher das coisas do mundo. Porque se você quer que Deus escreva uma nova história para você, como que Deus vai escrever uma nova história se você mesmo quer escrever? Como? Deus, Ele está disposto a escrever uma nova história para você. Basta você querer. E entenda, quando é de Deus, não causa essa bagunça na sua alma. Quando é de Deus, não causa essa confusão na sua mente. Não causa ansiedade. Não causa depressão. Não causa tristeza. Quando é de Deus, não causa solidão. Quando é de Deus, não causa desprezo. Quando é de Deus, não causa aquilo que você está sentindo agora. Não causa essa tristeza que você está sentindo agora. Há um vazio na sua alma que só Jesus pode preencher. Você precisa entender que Jesus precisa ser suficiente na sua vida. Você precisa entender que nas coisas lá fora você não vai se preencher. Você precisa entender. Coloca na sua cabeça, Jesus é suficiente, pronto. Eu não consigo entender. Se Jesus é suficiente para você, você canta, Jesus é suficiente. E depois que você canta isso, você vai lá fora e começa a fazer as coisas do mundo. Então Jesus não é suficiente para você. Se Jesus não for o suficiente para você, o que vai ser? Jesus é o pão da vida. Jesus é a fonte de águas vivas. Jesus é o fôlego da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que você quer mais? Não, fala para mim. Jesus é o pão da vida. Jesus é a fonte de águas vivas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que você quer mais? Quando você passa por lutas, Jesus não está lá. Quando você passa por causas que você não consegue nem entender, Jesus não está lá falando, eu estou contigo e tudo vai ficar bem. Quando você passa por coisas que você fala, Deus, eu não aguento mais, e Deus fala assim, calma. Vai ficar tudo bem. Sabe, a gente está naquela confusão, fala, Deus, eu não aguento mais, Senhor. Está tudo dando errado na minha vida. Aí Jesus naquela tranquilidade. Vai ficar tudo bem, filha. É incrível. Quando está uma bagunça na nossa alma, Jesus fala, vai ficar tudo bem.
E sabe o que é mais incrível? É que isso nos conforta. Esse vai ficar tudo bem, a gente seca nossas lágrimas e fala isso. Vai ficar tudo bem. Por que eu estou chorando? Jesus está comigo, por que eu estou chorando? Se Jesus está com você, por que você fica se preocupando? Uma nova história Deus tem para nós. Às vezes você perdeu a esperança de que Deus pode escrever uma nova história para você. Mas sabe o que Jesus diz hoje? Eu vou renovar a sua esperança. Porque se eu for suficiente na sua vida, você não precisará de mais nada. Quando você colocar na sua cabeça que Jesus é o suficiente, você não vai precisar de mais nada. Jesus vai ser sua felicidade verdadeira. Jesus, ele vai ser o fôlego de vida quando você estiver tentando respirar. Jesus, ele vai ser o seu pão quando você estiver passando necessidade. Jesus, ele vai ser a fonte de águas vivas dentro de você. Sabe o que é mais incrível de Jesus? Quando nós passamos por lutas, sabe, batalhas, ele está lá. Falando assim, ó, vai ficar tudo bem, minha filha. O que você está se preocupando? Você não cantou Jesus é o suficiente? E aí você está aí agora? Jesus, ele é tão maravilhoso que quando você está com dúvida na sua cabeça e apenas alguns minutos de conversa, todas aquelas dúvidas somem. Porque você entende que Deus, ele supre todas as dúvidas. Quando você está com ansiedade, aí Deus coloca na sua cabeça 1 Pedro, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele cuidará de vós. Quando você entender que Jesus, ele tem uma nova história para você, não só hoje, mas todos os dias, Jesus tem uma nova história para você. Não é só um dia que Deus tem uma nova história, mas são todos. Porque todo dia nós pecamos e nós fazemos coisas que não provêm de Deus. Então, todo dia Jesus tem uma nova história para nós. E todo dia Jesus consegue nos surpreender. Mesmo nós somos indignos, Jesus, ele nos ama. Não porque somos amáveis, mas porque ele é o próprio amor. É fascinante. Tudo que Jesus faz por nós, todos os livramentos, quando Jesus estende a mão para você, e você pega na mão dele, você entende que por tudo que você passar, você não vai mais se esconder, mas você vai, ó, né? Quando você passa por batalhas sem Jesus, você fica medroso. Agora, com Jesus, você passa por todas as batalhas sem o menor medo. Porque você sabe que Jesus é suficiente. Em Isaías, que eu acabei de ler, 43:18, ele é muito claro, falando que as coisas velhas já se passaram. Então, por que você continua?
preso no seu passado. Jesus não vai te dar uma nova história se você ficar preso no seu passado. Você precisa colocar na sua cabeça que em meio à depressão, em meio à ansiedade, em meio ao medo, em meio à tristeza, Jesus ele vai sempre estar lá, querendo mudar a sua história. Mas Jesus, ele bate a porta. Ele bate, ele bate, ele bate, ele bate até se abrir. Ele não destrói a porta, ele bate. E aí? Você vai abrir? Você vai abrir a porta para Jesus? Ó, uma coisa que veio na minha cabeça. Você abre a porta para as coisas do mundo e não abre a porta para Jesus por quê? Você abre a porta para os prazeres do mundo e não abre a porta para Jesus por quê? Eu não posso responder isso por você. É você que escolhe. Nós sabemos que apenas existem só 2 caminhos. E aí? Qual você vai escolher? Quando eu falei no início, se eu perguntasse para você quem é o autor da sua história, todos automaticamente diriam Deus. Eu tenho certeza disso. Mas e aí? Deus verdadeiramente tem sido o autor da sua história? Você tem deixado Deus escrever a sua história? Nós sabemos que em meio às tempestades, mas se a história é escrita por Deus, haverá um final feliz. Se você quer viver uma nova história, se coloque de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. E se você realmente quer viver uma nova história, adore com toda a intensidade. Não se preocupe com quem está ao seu lado. A salvação é individual. Se você realmente quer que Deus escreva uma nova história para você nesta noite, se desprenda de tudo e deixe que Deus escreva a sua história.